e o nosso convidado de hoje já chegou, é o candidato do PSD, o João Martins, que tem como vice o Nick. Nós já estamos aqui aberto com o plano de governo dessa chapa majoritária que já está em campanha. Nós vamos debater aqui 35 minutos, o espaço que a gente está oferecendo. Como já dissemos, nessa primeira rodada, na segunda-feira, o André Weck foi o nosso entrevistado do PL. Na terça, o Sedenir Simon, o CD do PT. Ontem, o Danilo Visconti do DC. E hoje, o João Martins do PSD. No dia 23, fizemos a segunda rodada, por ordem alfabética: André Weck, Sedenir, Danilo Visconti e João Martins fecha aquela semana de eleições. Também estaremos trazendo aqui os candidatos de Guabiruba, que já definimos e já registramos as datas, e também estamos buscando agora conversar com o pessoal de Botuverá para agendá-los, e ainda na segunda-feira ou terça a gente vai divulgar aqui as datas do pessoal de Botuverá para participar de um bate-papo aqui com a equipe de jornalistas da Rádio Cidade, e a gente vai procurar colocar aqui o plano de governo. Bom dia, João, seja bem-vindo, e queremos saber o que aconteceu que você... Eu sei que a família Martins sempre teve uma tradição na política de Brusque, né? Vereadores, me lembro sempre do Luiz Hamilton com muito carinho, né? O teu pai, o Jorge, que sempre foi uma pessoa envolvida, não como candidato, mas ali nos bastidores, o Cambises, enfim, a família Martins, o seu avô sempre esteve na política, e de repente chega essa novidade que é o João Martins. O que aconteceu que você resolveu então deixar o seu nome à disposição dos brusquenses para uma candidatura tão importante na majoritária? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Derlei, tudo bem? Primeiramente, agradecer a oportunidade de poder estar novamente aqui na Rádio Cidade, emissora que foi a primeira que eu prestei uma entrevista ao vivo. Cumprimentar também os ouvintes e as pessoas que acompanham pela internet, e dizer que sim, a família é tradicional na política, mas eu, João, nunca participei de nenhuma eleição, nunca ocupei nenhum cargo público, né? E coloquei meu nome à disposição da sociedade brusquense por entender que a nossa cidade pode muito mais e que o nosso povo merece muito mais. Vejo que a mudança tem que ser uma realidade em Brusque, mas uma mudança responsável, uma mudança propositiva, uma mudança para o bem. E é dessa maneira que eu e o Nick, né, nos apresentamos à sociedade para, através da política, poder servir as pessoas de Brusque e não nos servirmos da política. Você é casado, tem filhos, né? Sou casado com a Pâmela. Eu sou pai do João Joaquim, que vai fazer agora em outubro 4 anos, e pai do João Otávio, que tem 4 meses. Lá em casa só dá João. Só dá João. 3 Joões. Tomara que na urna seja igual, né? Seja João pra tudo que é lado. Ô, João, você, se eu estiver errado, me corrija, mas até você veio aqui na rádio um tempo atrás, você estava, digamos assim, construindo uma campanha para ir para proporcional, para ir para a Câmara de Vereadores. Até se entendia que você seria um substituto natural para o seu tio, o Ivan, que até tinha informação que não ia, mas enfim, está participando da eleição mais ou menos para vereador. E aí, essa virada para majoritária. Eu imagino que você, e você já me confidenciou isso, você está tendo que se apresentar também pro eleitor na tua caminhada. Como é que você está querendo, como é que você está vendendo a sua ideia, a sua imagem? Tá com uma questão de ter que se apresentar por ser um político completamente novo e sem ter nenhum cargo eletivo. Sim, Rodrigo, a princípio, há 4 meses atrás, 5 meses atrás, na pré-campanha, né, o meu nome sempre foi posto, até por mim mesmo, né, como pré-candidato a vereador. E até inclusive no programa que eu vim aqui, você, o Valdomiro, o Dirley, infelizmente, aquele dia, por um motivo particular, não pôde estar presente, mas me questionavam, mas muito diz nas ruas, as pessoas dizem que você vai ser candidato a prefeito, não a vereador. E foi realmente dessa maneira. Eu tinha o propósito de ser candidato a vereador, mas foi de uma forma natural, foi de uma forma leve. Eu vejo que foi o que eu falei agora há pouco. Eu vejo que as pessoas queriam mudança, elas queriam algum nome novo, alguém que não dependesse da política como sobrevivência e alguém que quisesse entrar na política para servir. E dessa maneira meu nome começou a ser ventilado. E nas intenções de voto, nas pesquisas, meu nome começou a aparecer, mesmo sem eu ser candidato a prefeito, né? Como me colocar à disposição para candidato a prefeito. E dessa maneira a gente entendeu que se era um anseio da nossa população a mudança.
e de que se muitos achavam, né, e acham de que nosso nome seria interessante para representar essa reformulação da política, né, essa juventude que hoje entra na política para representar a nossa sociedade, eu achei que era um dever meu como cidadão colocar o nome à disposição, topar o desafio, e tenho andado muitos bairros da nossa cidade, né, para me apresentar, mas também para saber quais são os problemas que a nossa população vem enfrentando. Infelizmente são muitos, né, não são poucos, em todas as áreas, desde saúde, educação, infraestrutura, transporte público coletivo, né, e a gente vê então que a gente tomou a decisão certa, né, que as pessoas realmente elas queriam alguém que fosse lá único e exclusivamente para batalhar pelo aquilo que a nossa cidade precisa, que o nosso povo quer, e a gente está vendo que o João está sendo a imagem dessa mudança, e com certeza no dia 6 de outubro vai representar essa mudança aqui em Brusque. E falando em saúde, você tem batido muito nos seus programas de rádio e nas suas participações pelas redes sociais, e agora também no seu plano de governo, a introdução da UPinha, né? Uma situação que eu vejo como iniciativa nova de tratar essa coisa da pediatria como uma prioridade também no sistema de saúde do município. Dilei, te agradecer a pergunta, eu vou aproveitar para tirar algumas ramificações dela. Nós temos sim a situação da UPinha, que é para ser um local pediátrico 24 horas por dia para atendimento especializado nas crianças. A gente sabe que o adulto muitas vezes ele consegue lidar melhor, né, numa espera, numa fila aguardando atendimento. Ele vira um pouco pro lado, levanta, agacha e tal. Por mais que sofra, mas ele consegue suportar um pouco melhor. Agora a criança pequena não consegue, né, ter esse tato. Infelizmente acaba sofrendo muito mais, e o pai e a mãe também vendo isso, sofrem também. Então é uma maneira de dar um atendimento prioritário a essas crianças de uma maneira mais célere possível, mas ao mesmo tempo nós também vamos desafogar, né, os outros locais de atendimento, já que as crianças estarão ali. Então, na verdade, vai abranger a saúde como um todo. Nós também temos a situação do PA, que nós queremos introduzir lá na Águas Claras, naquela região da Águas Claras, que é uma região que está precisando muito disso. Nós queremos voltar a fazer aqui na Policlínica Central do Centro, né, que o atual prefeito fechou, só está fazendo os atendimentos das especialidades ali, mas fechou o atendimento, nós vamos voltar a abrir também, porque veja bem, Dirley, uma pessoa ela pega o ônibus, certo? Ela chega no terminal urbano, ela tinha ali o encaminhamento de atendimento, hoje já não tem mais, tem que pegar um outro ônibus para ir até Santa Terezinha, né? Então veja bem, saúde não se diminui, só se aumenta. Se você abrir um, não abre um para fechar o outro. Você deixa um aberto, abre outro também. Então, com certeza, eu e o Nico, a partir do ano que vem, nós vamos deixar o PA da Santa Terezinha aberto, nós queremos montar a UPA aqui no centro, onde é que nós tínhamos atendimento, perto do terminal urbano, queremos montar o PA da Águas Claras, vamos montar o PIA, e nós também vamos fazer um programa chamado Chama o Gerente, que vai ser um gerente em cada posto de saúde, para poder fazer a gestão daquele local, poder ouvir as demandas dos funcionários públicos que lá prestam seu serviço, para que eles tenham boas condições de atender a nossa população, e também para, se porventura qualquer pessoa, qualquer cidadão achar que o atendimento não foi de contento, poder chamar essa pessoa, pedir explicação e levar qual foi sua reclamação para que isso não volte a ocorrer. Então a gente vê que hoje você não vai a um posto de saúde, o funcionário público não tem para quem reclamar a melhor condição de trabalho, certo? A pessoa que é mal atendida tem que ligar para a ouvidoria, e eu nunca vi a ouvidoria resolver nada. E a saúde, que é o maior patrimônio de toda e qualquer pessoa, tem que ter uma atenção especial. Então nós também vamos criar o programa Chama o Gerente, para poder dar esse suporte ao funcionalismo público e às pessoas que utilizam o serviço na unidade básica de saúde. Ô João, você está gravado nos vídeos, mostrando o vídeo de campanha, está sendo bem enfático na questão de zerar a fila de espera em creche. Falar assim, zerar. Uma fila que não é pequena, tá? Fala-se em quase 1.000 crianças disponíveis, crianças na fila de creche, você fala em zerar. É um número bastante considerável. Qual é a receita que você está colocando para conseguir zerar? Olha, Rodrigo, fazer tudo diferente que o atual governo vem fazendo. Veja bem, em janeiro, em matéria do Jornal Município, foi passado que nós tínhamos 700 e poucas crianças aguardando uma fila em creche, correto? Em julho, nova matéria, dizendo que esse número é mais que 1.000 crianças, ou seja, aumentou 50%. Então, a primeira maneira de eu poder começar a fazer para que isso chegue no zero é mudar toda a política pública da educação por vaga em creche que essa atual administração está fazendo. Porque senão daqui a pouquinho, se continuar igual ele, vão estar em 1.500, 2.000, 3.000, isso nunca vai cessar. Então eu vejo que a partir do ano que vem, eu e o Nico, nós vamos dar uma celeridade urgente na situação da Limeira, da creche lá, para inaugurar ela e botar à disposição da sociedade. Nós vamos começar comprando vaga em creche na rede particular. Nós vamos começar a fazer ampliações naqueles bairros que nós vermos que tem a maior necessidade de vaga em creche, né, que está a maior fila, e também a construção de novas. Vejam bem, a cidade cresce, né, a demanda aumenta, e se o poder público não acompanhar, né, no aumento da sua estrutura, da sua infraestrutura das creches, não vai dar certo nunca. E é inegável, por mim e por toda qualquer pessoa, que é uma vergonha
Brusque, a nona economia do estado de Santa Catarina, não poder ter à disposição da sua sociedade, das pessoas que aqui moram, uma creche para poder botar seus filhos para estudar. Até porque, além de ser a entrada, né, no estudo, no ensino, ali a criança começa a ter a disciplina, entender que dentro de uma sala de aula tem que respeitar o professor, começa a ter o convívio com as outras crianças para ela poder, já no meio social, começar a conviver, compartilhar ideias. Também é a oportunidade que um pai e uma mãe precisam para os dois poderem trabalhar e complementar a renda da família, né? Então, é um problema que, vaga em creche, é um problema que abrange muito mais coisas. E hoje, infelizmente, a nossa população paga um aluguel caríssimo, quem não tem a casa própria, e muitas vezes ainda não tem nem a condição de poder trabalhar, que o poder público não dá uma vaga em creche para o filho estudar. Então, qual que é o jeito de dizer? Fazer tudo diferente que o atual governo vem fazendo. Porque se eu manter o que vem fazendo, o que hoje é 1.000, amanhã vai ser 1.500. E depois vai ser 2.000. Claro que não vai ser do dia para noite. Mas se janeiro era 700, que hoje fosse 600, né, Rodrigo? Que não fosse 1.000 e poucas pessoas. Que daqui em dezembro fosse 500 e gradativamente nós chegaríamos no local certo. Nós ainda não estaríamos lá, mas nós já estaríamos em direção. Agora, do jeito que vem acontecendo, nós estamos querendo ir para Itajaí, estamos querendo estar para Guabiruba. Nós não vamos chegar nunca, só vamos gastar gasolina. A gente sabe que, eu vou fazer uma pergunta para você agora que tem a ver com o que o Rodrigo perguntou, a tua resposta, e tem a ver com tudo dentro de um contexto de alguém que está se candidatando a prefeito e está tendo as ideias com o seu grupo, né? Brusque é uma cidade que cada um que senta aí onde você está, que é do meio empresarial, vem falar aqui da falta de mão de obra, né? Nós já tivemos aqui vários fenômenos relacionados a pessoas de outros lugares que vieram. Temos Paraná, Rio Grande do Sul, que foram os primeiros, depois Ceará, recentemente aí e um grande número de paraenses, né? Mineiros também tem muito. Exato. Então Baianos, perfeito. Então nós temos aí um número de pessoas grandes que chega de outros estados com o sonho de vencer na cidade de Brusque, né? O que você pensa em relação a incrementar dentro de toda essa gama de serviços, sei lá, saúde, educação, né? Creche que vocês falavam há pouco, mas também em relação ao desenvolvimento econômico para essas pessoas se instalarem em Brusque e vencerem aqui e ajudarem a cidade a crescer? Olha, Dirley, eu te agradeço muito a pergunta. Eu sempre digo em todo programa que eu vou que as pessoas que vieram de fora, de outros estados para Brusque, para realizarem seus sonhos, construir suas famílias, são as pessoas que foram responsáveis por Brusque ser a nona economia do estado de Santa Catarina que é hoje. Foram as pessoas que foram a mão de obra propulsora das nossas indústrias, dos nossos comércios, e pela mão de obra delas, pela capacidade delas, foi que a nossa cidade se fez grande. E a gente tem que ter muita responsabilidade e muito carinho com essas pessoas, porque elas precisam sim da atenção do poder público, para que elas não deixem de vir para cá, para que elas continuem vindo e não aconteça o que já está começando a acontecer agora, que elas já estão voltando para sua terra, né, voltando para sua cidade natal, pela falta de infraestrutura e de carinho do poder público com elas. Você veja bem, há quanto tempo não se constrói uma casa popular em Brusque? Certo? Então, a partir de fevereiro do ano que vem, eu e o Nick, nós vamos abrir as inscrições para as casas populares, para nós podermos começar a construir casa, para nós não vamos conseguir zerar, mas a gente com certeza vai conseguir pelo menos fazer com que essa situação da habitação chegue em mais famílias, né, para que elas possam sair do aluguel. Nós também vamos ter o programa do terreno solidário, em que a prefeitura tem terreno, a prefeitura tem máquina, a prefeitura tem engenheiro, tem arquiteto, é só pegar o terreno, fazer o loteamento, fazer o projeto, de uma forma coordenada, né, para que fiquem projetos acessíveis, bonitos, bons para a população viver, e nós vamos começar a dar terreno para nossa gente também, para eles poderem sair do aluguel. Então eu vejo, Dirley, que com todo carinho, não só o João político, não só o João Pessoa, não só o Dirley, o Rodrigo, quem for que seja, nós brusquenses que aqui nascemos temos que ter muito carinho e gratidão pelas pessoas que de fora vieram, que vieram aqui para Brusque, construindo suas famílias, realizar seus sonhos, porque eles foram importantíssimos para nós sermos a cidade que nós somos hoje e vão ser importantíssimos para nós nos tornarmos ainda melhor. Se essas pessoas, nossos brusquenses de coração, deixarem de vir para cá, a nossa cidade vai parar de ter a mão de obra, a nossa cidade vai parar de se desenvolver, de crescer, e as nossas indústrias, infelizmente, vão deixar de arrecadar para o nosso município, para que ele possa ter capacidade de fazer política pública e melhorar a vida da nossa sociedade. João, você sabe que o IBGE divulgou um estudo semana passada de que a cidade aumentou 7%, não é um número oficial, mas estimativa, está mais de 150 mil pessoas, com tendência de até aumentar mais 7 no ano que vem. Há uma migração, a gente sabe, o efeito grande de migração, e isso é dado também, até gaúchos que também estão vindo para cá depois da enchente, e tem a situação de acolhimento de moradores de rua. Qual é a tua política para isso? Vai continuar, por exemplo, com a internação involuntária? Vamos lá. Toda pessoa que vier de qualquer estado que for que seja,
para Brusque, no meu governo, vai ser tratado com o maior carinho possível. Nós vamos fazer todas as atitudes, as atividades públicas, políticas possíveis para que elas estejam sempre aqui conosco no nosso convívio. Como falei, são importantíssimas para o desenvolvimento da nossa cidade e eu, como prefeito, vou fomentar para que eles venham ainda mais. Agora, morador de rua, nós não vamos ter braço mole com isso, não. O pulso vai ser firme. As pessoas que estiverem em situação de rua, eu vejo que são pessoas que elas precisam da participação efetiva do Estado. Eu vejo até, inclusive, que o Estado tem obrigação de dar o atendimento a elas e fazer com que elas consigam ser reinseridas na sociedade. Então, aquelas pessoas, veja bem, não é justo você ter o seu comércio para abrir, você saiu de lá, deixou tudo limpo, organizado, quando você chega às 6 horas da manhã para abrir o seu comércio, para trabalhar, para ganhar o pão da sua família, tem uma pessoa dormindo na frente do seu comércio, com o local todo sujo, você pede licença para poder entrar na sua propriedade, a pessoa lhe xinga, lhe ofende, tal, aquela discussão toda. Então isso não é justo, né? Essa não é a Brusque que nós queremos, certo? Então a gente vai, na situação dos moradores de rua, nós vamos, não é continuar com a intervenção voluntária, Rodrigo, porque hoje nem se tem, né? Foi 2 ou 3 casos, na verdade foi mais uma chance de fazer um postzinho na internet, que é o que o atual prefeito gosta de fazer. Nós vamos de fato, efetivamente fazer política pública, nós vamos ter internação compulsória e nós vamos mostrar para aquela pessoa, morador de rua, que se quiser ser reinserido no mercado de trabalho aqui em Brusque, vai ter oportunidade, nós vamos dar o carinho, nós vamos dar atenção. Mas se quiser vir aqui para fazer baderna, certo? Sujar as nossas ruas, prejudicar a população brusquense e não respeitar o nosso modo de convívio, não vai ter facilidade aqui não. Porque se nós não mostrarmos pulso firme, cada vez mais pessoas vão vir nessa situação. Por quê? Porque as outras cidades estão fazendo isso. As outras cidades não estão tendo, as outras cidades estão tendo pulso firme com isso. Então essas pessoas que não querem nada com nada, muitas vezes, elas acabam indo onde está mais leve. E em Brusque realmente está uma facilidade. Então nós vamos tirar o albergue municipal do local que está, vamos transferir ele para um outro local, mas sem terceirizar o problema como o atual prefeito está fazendo. A forma dele resolver o problema é o que? Nós vamos fazer uma parceria, uma permuta com alguém da iniciativa privada para fazer uma troca de terreno. Tá, e se a pessoa não aparecer ninguém, então não vai sair dali nunca? Nunca vai ser feito nada? É isso que eu digo, a pessoa quando é eleita prefeito, ela é eleita para resolver e não para terceirizar problema e ficar preocupadinho com um poste na internet, que infelizmente tem sido o interesse do atual prefeito. Nós vamos na situação lá do bairro São Luís, a creche São Luís, o ginásio São Luís, nós vamos revitalizar aquele espaço, vamos botar uma creche para funcionar lá em boas adequações, boas condições de uso. É lá outra situação que ele terceiriza o problema. Nós precisamos de vaga em creche, não precisamos? Tem lá um espaço para fazer. Qual foi a solução dele? Nós vamos fazer uma permuta com a iniciativa privada para fazer a troca de terreno e a pessoa vai ter que construir uma creche. Tá, e se nenhum empresário quiser construir a creche, não vai ser creche? As pessoas vão continuar aguardando a vaga em creche até quando? A pessoa quando ela é eleita para tocar uma cidade, ela tem que ter responsabilidade. Pode sim procurar as políticas público-privadas, que eu vou fazer com muita ênfase, inclusive, mas eu não vou terceirizar o problema. Se for vir, vai vir para somar, mas não para ser a única solução do problema que o nosso povo está enfrentando. Eu estou aqui me segurando, mas eu vou ter que dizer isso e vou dar uma sugestão aqui pro candidato e pros demais aí. Dirley, para mim, crítica e sugestão é sempre muito bem-vinda. Pode fazer. É uma sugestão, não é uma crítica, não. Pode sugestão, fazer. até porque você ainda não é prefeito, não, né? Ainda não. Mas a ideia é o seguinte, você está falando aí de morador de rua, e eu já contei isso aqui na rádio. Quantas vezes que eu já fui abordado, e você talvez, e tantos outros que estão nos acompanhando, por jovens, pessoas em idade de capacidade física de trabalho, sabe? Jovens, 30, 35 anos, pedindo comida, pedindo dinheiro, e a gente sabe que não é exatamente essa finalidade de comer, né, de se alimentar, mas é outra. É o vício do álcool, a droga, enfim, não vou entrar nesse mérito. E senta-se aí onde você está, a iniciativa privada, os sindicatos, por exemplo, construção civil, não tem mão de obra para fazer aquele trabalho mais simples, que é o de ser servente de obra. Não é nem um especialista, não é o cara que vai colocar o piso. Auxiliar. É o auxiliar. Que tem até um salário interessante. Poxa, eu até hoje não vi, não é o atual prefeito, nem ninguém que passou pela prefeitura, fazer um programa que, além da internação involuntária, tivesse uma inserção desse indivíduo, e quando eu falo indivíduo, não estou falando no sentido pejorativo, mas sim indivíduo social, dentro do mercado de trabalho. Sabe? É uma coisa que poderia ser incluída aí dentro de uma ideia dessa coisa e você tem razão, de não dar mole pro sujeito que vem para cá para querer só ser pedinte, mas que queira também uma oportunidade. Dirley, veja bem, matéria da Rádio Cidade, janeiro desse ano, se equivocado não estou, certo? De que o Poder Público Municipal anunciou
a reforma no albergue municipal, com a colocação de ar-condicionados e melhor estrutura para bem atender as pessoas, né? Tu realmente acha que alguém vai querer sair dali? As pessoas ali hoje têm um lar muitas vezes que o trabalhador brusquense, o trabalhador que vive na nossa cidade, tem na sua própria casa. Então isso que eu digo, é a moleza que está se dando para que isso cresça, entendeu? Então veja bem, quando eu falo que a internação voluntária vai começar a ser efetivamente aqui em Brusque, nós vamos ter um pulso muito feminista, porque é o seguinte, para essa pessoa ser reinserida no mercado de trabalho, como você falou, que é uma sugestão ótima, e com certeza nós vamos chamar, né, as entidades para conversar e ver de que forma a gente possa fazer isso em parceria, mas para isso nós temos que ter essa pessoa em uma boa condição mental, uma boa condição física, certo? Que saudável, ela não esteja, né? Saudável, que ela não esteja mais dependendo da droga. E para isso que entra o poder público. É dever do Estado dar às pessoas uma boa qualidade de vida. E é dever do Estado, quando a pessoa não está no seu momento psicológico, mental e físico, né, em boas condições por conta da droga, certo? É dever do Estado, sim, tirar essa pessoa da droga, dar ela o tratamento que ela precisa para que depois ela possa ter a consciência, o discernimento do que é bom para ela, né? Mas nesse momento, na situação que ela está ali, ela não tem condição de saber o que é bom para ela, porque me desculpe, ninguém gosta de estar naquela situação, certo? Sem tomar banho por vários dias, sem se alimentar direito, sem ter higiene, certo? E ninguém gosta daquilo ali, é uma situação deplorável, e a gente como poder público tem que ter a capacidade e a responsabilidade de voltar daquele cidadão a dignidade que ele merece para ele poder logo construir sua família, realizar seu sonho, ter sua casa própria, né? Poder viver essa nossa vida que é tão importante, né, Dirley? E a gente tem que dar condições para as pessoas com toda certeza. João, você faz parte de uma frente, são 4 partidos, né? 4 partidos. E até a informação que chega, que inclusive um dos grandes bastiões da tua candidatura é o ex-prefeito Ciro Rosa. Seu vice, o Nick Imhoff, é do MDB do Arivec. Caso eleito, você vai contar com eles no governo? Não. O compromisso que nós temos com o Ari e com o Ciro, a questão deles terem nos dado apoio, foi pela situação de eles quererem saber quais eram as nossas propostas para Brusque. E tanto o Ciro quanto o Ari nos pediram para que a prefeitura voltasse a ficar aberta de segunda a sexta-feira para atender a nossa população, sem ser como é hoje, que é um dia por semana, tantas senhas, tantos horários, fora isso tu não consegue contato com ninguém lá dentro, né? E que nós dessemos atenção desde a pessoa mais humilde até a pessoa com maior condição financeira. Esse foi o compromisso que eles pediram para nós assumimos com ele e é a nossa única obrigação com eles. Claro que são 2 ex-prefeitos, o Ciro por 3 vezes, o Ari por 1 vez, infelizmente o Ari também foi cassado injustamente, né? Uma sacanagem que o TSE fez com ele. Vejo que a nossa cidade estava indo para um rumo certo, com uma direção correta e infelizmente trocou o prefeito, entrou o atual e as coisas desandaram, né? Pode ver, a nossa cidade nunca teve tão feia, infraestrutura de ruas, nunca teve tantos problemas expostos. Os postos de saúde não eram atendidos por rua, mas sim na necessidade da pessoa que lá chegar para ter um encaminhamento, mas enfim, então eu vejo que são 2 políticos que passaram pela nossa cidade, que fizeram muita coisa boa pela nossa cidade de Brusque. Claro que, como toda e qualquer pessoa, há erros e acertos, e isso é o bom do jovem, que o jovem tem no espelho do mais antigo o que a pessoa errou e o que a pessoa acertou, ou a pessoa errou e o que a pessoa acertou. E eu, como inteligente que sou, né, sou uma pessoa humilde, eu sei que eu vou seguir os bons exemplos e o que não deu certo a gente também não vai colocar em prática, né? Com certeza a gente vai poder ser muito mais assertivo do que foram, porque a gente vai ter a experiência do que eles passaram, né? Então, o que foi bom, continua, melhora, faz novamente. O que foi ruim, deixa de lado e vamos tocar a vida para frente. Aliás, a Beira Rio, por exemplo, foi uma iniciativa do governo do Ciro, que na época eu lembro que foi criticada e hoje a gente está vendo aí que deu certo. Depois, na sequência, tivemos aí a abertura da margem esquerda. Eu quero que você fale agora sobre, e eu vejo aqui no teu plano de governo que você tem isso desenhado aqui, né? Que é a continuação da Beira Rio e de maneira muito especial essa questão da infraestrutura da cidade para a gente evitar o prejuízo das enchentes, como nós tivemos agora no ano passado, no dia 17 de novembro, que foi o pico, né? E que você acompanhou, evidentemente, a situação, né? O que o governo João Martins eleito poderá de maneira imediata já colocar em prática em relação a essa situação de enchente e infraestrutura? Dirley, só pegando um gancho ali, a situação da Beira Rio com o nosso Travasor, que o Ciro deu início, construiu muito, e realmente o que você falou, foi muito criticado, mas hoje muitas pessoas agradecem, na verdade quase toda a sociedade, até quem não gosta dele agradece pela obra que ele fez. Você já pensou, além da situação do canal de Travasor da enchente, né? O que teria acontecido com o Brusque se ele não tivesse dado esse peitaço e ter feito o que ele fez?
E na questão da mobilidade urbana, que seria a nossa cidade hoje sem Beira Rio? Então é o que eu digo, é uma pessoa que contribuiu muito para a nossa cidade, erros e acertos é normal de qualquer pessoa, mas a gente tem que seguir os bons exemplos. Na situação da Beira Rio, a gente quer seguir ela da forma mais rápida possível, sentido Dom Joaquim, certo? Também sentido Limoeiro. Nós também na situação de trafegabilidade, nós temos a situação do anel viário da Limeira, que se promete e ninguém faz, né? E nós vamos fazer, e eu e o Nick nós vamos fazer, porque é importantíssimo naquela região, aquele anel viário. E na situação da infraestrutura das ruas, de lei, e na questão da enchente, que aconteceu com a Beira Rio, foi feita para que as águas, quando sobem, transbordem pela nossa estrada, que se tenha o canal extravasor e que a nossa cidade seja livre de uma enchente. Então, isso é normal. É uma coisa que sempre aconteceu. Qual que é o problema que está acontecendo hoje? Você pode ver. Eles estão, muitas vezes, diminuindo o leito do rio. Estão enforcando o rio, em alguns pedaços. Isso acaba representando numa maior vazão concentrada em outro ponto específico. E foi por essa maneira que lá debaixo da ponte do Bombeiro, certo? Teve aquela quebra. Mas em outras enchentes, isso também já aconteceu na nossa cidade. O que nunca aconteceu é nós ficarmos 9 meses sem conseguir arrumar a Beira Rio. Sem conseguir fazer uma calçada. Veja bem, foi novembro do ano passado e tem local da Beira Rio ainda que não tem a calçada. Tem lugar da Beira Rio ainda que nem a areia de cima da calçada, que é um lugar que a nossa população usa para lazer, para caminhar, para conversar, andar de bicicleta. Eles conseguiram tirar. Então, na verdade, o que falta de lei? Olha, arrecadação suficiente tem. Funcionário tem, porque a prefeitura tem 5.000 funcionários. Falta tirar a bunda da cadeira, levantar, sair dentro do gabinete, parar de fazer videozinho na internet, se preocupar só com a rede social e de fato lá entender qual está sendo a necessidade da nossa cidade e população e fazer o que tem que ser feito. Então nós vamos sim atuar muito forte para que quando isso aconteça... Bom, veja bem, tem os vídeos da enchente, certo? Quantas vezes em vídeo vocês viram? Aliás, ainda, até que o próprio prefeito vendo a situação, as máquinas jogando barro para dentro da Beira Rio, para dentro do rio, do leito do rio. Quantos milhões se gastam para desassorear um rio? E aqui em Brusque, o atual prefeito, vendo as máquinas jogarem o barro de novo para dentro do rio, e ali olhando, achando que estava tudo certo, e com o tênis branquinho, não tinha não tinha um pontinho de barro. Foi ali só para bater a foto. E aí você veja bem, isso vai diminuindo cada vez mais a capacidade de água dentro do rio, né? Porque ele está diminuindo a profundidade. E o canal extravasor é profundidade, vazão e velocidade. Certo? Então, tudo errado na situação de condições cheias, a gente tem que fazer alguns pontos assertivos ali para que a gente possa fazer o nosso canal extravasor de fato ser efetivo naquilo que é a sua função, que é salvar a nossa cidade das cheias. Qual é a tua opinião sobre a concessão de esgoto sanitário em Brusque que está sendo estudado? Eu não digo que você vai fazer porque é uma obrigação fazer, uma obrigação até do governo federal. Então, e quem assumir vai ter que assumir essa bronca. Mas no seu modelo, isso vai ter que ser concedido ou vai ser feito com recurso próprio? Há quem diga também que a empresa quer também administrar a distribuição de água. Qual é a tua visão sobre isso? Bom, Rodrigo, é uma situação que até o próprio Ministério Público, né, tá em cima para que de fato aconteça, porque Brusque já deveria ter colocado isso em prática, né, mas infelizmente até o momento ninguém colocou. Então a gente com muita responsabilidade vamos tentar ser o mais célere possível para que isso aconteça. Eu vejo que a questão da distribuição de água, né, que é o SAMAI, tem que continuar com o poder público, tá? Tem que continuar sob o domínio do poder público, a autarquia do SAMAI. Mas na situação do saneamento básico, eu vejo que é uma situação que tem que começar do zero. E que se nós formos trazer isso para o poder público, né, para a prefeitura tocar, eu vejo que vai ser uma coisa muito burocrática, uma coisa que vai demorar muito. Então eu acredito que tem que ter ali a concessão, tem que fazer essa parceria, né, uma coisa responsável, né, mas para que de fato a gente possa começar a levar o cidadão brusquense à situação do saneamento básico, né. Só que veja bem, não adianta fazer discurso, falar bonito e efetivamente nada acontecer. Né? Então a gente tem que chamar isso à tona, conversar de forma efetiva, fazer o mais rápido possível para que a gente comece a ter saneamento básico em Brusque, que infelizmente nós não temos hoje, pela cidade nós somos, né, a nível estadual e nacional, estamos ultrapassados nesse momento. É zero, né, de saneamento. Zero, tem 1 metro hoje. Eu vejo aqui no plano de governo do João Martins que você fala aqui em revitalizar a FENARRECO para que volte a ser um sucesso, atraindo turistas de todo o Brasil e ainda reestruturar o Parque Zoobotânico, dando visibilidade em nível nacional e estadual. Bom, eu conversei, nós entrevistamos aqui o candidato André Weck e o prefeito em outras oportunidades veio aqui e falou do prejuízo que ele não usou essa expressão, mas o gasto que se tem o zoobotânico hoje para Brusque. E agora, na segunda-feira, foi dito que hoje a despesa anual do zoobotânico é de 3 milhões de reais. É isso, não, Rodrigo? Isso. Bom, 3 fatura milhões. 100 mil. E fatura 100 mil. Em um ano gasta 3 milhões e
entra em espécie 100 mil reais de ingresso ali enfim. Particularmente, eu tenho uma opinião, nós estamos aqui debatendo e estou conversando, eu, se fosse prefeito, eu fechava aquilo lá. Fechava, dava uma destinação para os animais e resolvia aquilo de outro jeito. Mas, enfim, qual é a tua ideia sobre um instrumento da cidade, que é uma fundação, é uma lei, você tem que revogar, né? Um instrumento hoje que em Brusque está dando um prejuízo para a cidade, e eu não estou aqui criticando os funcionários que estão lá, e nem os animais, tá? Mas dá um prejuízo de 3 milhões ao ano. E um prefeito que fica 4, então, ele tem 12 milhões. Dirley, veja bem, isso é muito mais amplo, certo, do que tu vê só números. A pessoa, quando entra no poder executivo, poder público, ela tem que olhar as pessoas. E esse é o slogan da nossa campanha, as pessoas em primeiro lugar. Então você veja bem uma coisa aqui. Antigamente, lá atrás, quando o Zoobotânico tinha uma outra estrutura, que o poder público investia ali, davam boas condições. Não era um parque muito bem frequentado? Não vinha escolas a nível estadual, municipal, todos estavam lá? Não era um momento de lazer para a nossa população? Hoje as pessoas só não fazem isso, não por culpa dos funcionários do zoobotânico, mas por culpa das administrações públicas não estão dando condições que o zoobotânico seja o que ele sempre foi. Então eu lembro quando eu era criança, certo? Nós íamos no zoobotânico, nós pegávamos o teleférico, passávamos lá pro Parque da Caixa d'Água, que inclusive também foi fechado por esse atual governo, o Parque da Caixa d'Água, que era um dos mínimos e poucos espaços de lazer que nós tínhamos em Brusque, que também ele fechou. Então veja bem, não tem um parque em Brusque, não tem um momento de lazer para nossa família. O único que tem é lá no Maluche, na rua Francisco Sassi, que os moradores da rua que cuidam daquele local, em especial o Marcos, não a prefeitura. A prefeitura nem o asfalto da rua conseguiu fazer, certo? É os moradores que cuidam, em especial o Marcos. É o local que as pessoas têm, as famílias têm para levar seus filhos, para brincarem. O Parque da Caixa d'Água, que era outra opção, foi fechado. Se nós fecharmos o zoobotânico também, onde é que as pessoas vão ter lazer? Isso está no nosso meio como sociedade, tem que ter espaço para as pessoas terem seu momento de lazer. Então o que eu vejo no zoobotânico é o seguinte: nós não pensamos em fechar o zoobotânico e a gente, como gestor, a gente vai sim fazer o zoobotânico voltar a dar o resultado que lá no passado já deu. Então qualquer situação é deixar o zoobotânico bonito novamente, deixar ele com mais opções, levar um restaurante agradável lá para dentro, para que as pessoas que vêm de fora para Brusque muitas vezes visitar empresas, representantes, coisas, tenham um local agradável para almoçar, para os empresários, para as pessoas da cidade poderem levar essas pessoas lá para almoçar. Então eu vejo que ali é um local público, é um local que a gente tem que, na verdade, ao invés de fechar, a gente tem que dar a ele capacidade de lazer para a população brusquense poder utilizar. É um local interessante para ensino das crianças, só que infelizmente, se você não dá zelo ao lugar, se você não cuida do lugar, ele fica lá abandonado, certo? E aí sim passa a dar prejuízo. Por exemplo, a arena multiuso, correto? Por que está na situação deplorável que está lá acabada? Porque eles não fazem evento nenhum, eles não botam para usar. Tem tantas situações de esporte, de patinação, de judô, tantas coisas para o estádio para praticar esporte, eles não deixam de utilizar o ginásio multiuso. Aí tu não utiliza, o espaço vai se acabando. E depois vai ficando uma fortuna para reformar. Então vejam bem, esse também era o projeto dele, né? Tirar o zoobotânico do poder público, certo? Terceirizar o problema. É isso que eu falo. O prefeito, quando é eleito, ele tem que ser para olhar pela população. Então nós vamos sim. E Brusque tem muita arrecadação e tem que ter espaço de lazer para nossa população poder levar seus filhos e sair um pouco de casa. E nós não vamos fechar o zoobotânico, nós vamos, na verdade, revitalizá-lo, deixar em boas condições de uso para que a nossa população possa ter no zoobotânico que eu, quando criança, tive lá no passado. Um local agradável, um local bom, que eu frequentava com meus pais, com meus irmãos, com meus amigos, ia com a escola, certo? Muitas vezes, quando era o período da escola à tarde, só que minha mãe ou uma mãe de algum amigo levava as crianças para lá, a gente fazia piquenique, a gente corria para cima e para baixo, a gente olhava os animais, e era um momento, sim, muito prazeroso e gostoso. E que está faltando hoje em Brusque, mas nós vamos revitalizar e vamos botar da população brusquense essa oportunidade desse espaço, que já é cultural, já é patrimônio de Brusque, o zoobotânico. João, nós temos mais 3 minutos, mas eu quero te perguntar sobre o transporte coletivo. Se eleito, você vai tocar para frente a licitação do transporte coletivo e qual é a tua visão sobre isso? Aliás, e se vai manter esse subsídio hoje que nós temos aí, né? Um subsídio de quantos hoje? Mais de R$200 mil. Olha, Rodrigo, hoje, infelizmente, o transporte público coletivo em Brusque, ele é quase que inexistente, né, para aquilo que a nossa população precisa. Então a gente vai manter sim a situação de licitação, mas nós vamos ter muita responsabilidade, né, para que quem assuma essa situação tenha o compromisso de entregar um bom serviço para a nossa cidade de Brusque. Se porventura ninguém tiver essa condição, nós como poder público vamos tomar uma outra atitude e vamos passar a fornecer esse serviço da forma como tem que ser feita para a nossa população. É inegável que hoje, final de semana e feriado, você não tem transporte público coletivo em Brusque, correto? Dias de semana são poucas linhas e poucos horários. Aí tem outras coisas também, por exemplo, os espaços que você fica guardando os ônibus, né?
muitas vezes não tem telhado, não tem um banco para você sentar, é debaixo de sol, debaixo de chuva. Então tem toda uma atenção que nós temos que dar para poder propiciar para a nossa população, né, um bom transporte pro coletivo. Você veja que já imaginou no final de semana, se você não tem carro, moto, você não pode sair de casa? Porque você não passa um ônibus ali. Todos os bairros que a gente faz, as pessoas falam que o transporte público coletivo não é efetivo, não dá o suporte que a nossa população precisa. Hoje tem que modernizar, dá para fazer via aplicativo, as pessoas saberem por onde é que o ônibus está passando, aquele momento que ele vai estar chegando perto da sua casa, para que ela também consiga organizar melhor o seu dia, né? E dentro dos ônibus ter ar-condicionado, Wi-Fi. Então são certas coisas que hoje Brusque tem capacidade de proporcionar, mas tem que ter boa vontade e cobrar, né? Para que seja feito e chegue à nossa população. Ainda sobre essa questão envolvendo mobilidade, infraestrutura, a tua avaliação, o que se pode aproveitar mais atualmente hoje daquela usina de asfalto que nós temos, né? Em relação ao incremento para a gestão de João Martins, caso ele seja eleito. Dilei, vamos lá. Vocês têm aqui, trabalham na Rádio Cidade, certo? Se esse microfone estragar, você tem um reserva para colocar no lugar? Eu tenho. Não temos. Para a rádio, né? Não vai parar. Então tudo bem. Aí como é que você quer ser o gestor público, seu prefeito, e por conta de uma peça você deixar a usina de asfalto parado 40 dias? Ou mais, certo? Então o que acontece? Tem a usina de asfalto lá para fazer asfalto, para poder resolver os problemas das nossas estradas, que estão todas esburacadas, todas. A nossa cidade nunca teve tão feia nesse sentido. E o poder público atual, o atual prefeito, não consegue ter lá uma peça para reposição. Então a peça quebrou, ficou 40 dias parado. Se isso é na minha indústria, eu quebro. E é dessa maneira que ele está quebrando o nosso município, que ele está quebrando o acesso à saúde, educação, infraestrutura do nosso povo. É isso que não pode ter. Mas é por isso que eu falo, é uma pessoa que está lá para se servir da política, que precisa daquele salário como fonte de renda para viver. E não uma pessoa que está lá para servir através daquele cargo na sociedade. Então veja bem, você deixar uma usina de asfalto nas situações que estão em nossas ruas, parada por tanto tempo por falta de uma peça, deixa lá uma peça reserva. Se for no poder na iniciativa privada, você não vai ficar com a sua rádio parada por causa do microfone, certo? Você vai ter uma peça reserva para colocar, isso é o mínimo de gestão. Eu não sei, um cara que diz que estudou tanto, que fez tanta planilha, que tem tanto diploma, não conseguiu entender isso? Gente, ou fez o curso ou só foi para aula, então, não sei. E Dirley, assim, ó, eu sei que está breve no tempo, mas eu preciso falar de uma coisinha que é muito importante, que diz respeito às pessoas que muitos já contribuíram para nossa cidade. Eu vi agora que é hora de o poder público retribuir para elas, são nossos idosos. A gente tem um projeto muito legal, que é no pavilhão da FENARRECO, fazer um centro de vivência para os idosos, né, no horário comercial, estendido às 17 horas, para que nós tenhamos ali fisioterapeutas, né, monitores, pessoas que possam fazer um bingo com essas crianças, com esses idosos. Mas o idoso também não deixa de ser uma criança, né? Muitas vezes ela quer ir brincar, a juventude deles muitas vezes é maior do que a nossa, certo? Então teria um espaço para poder fazer uma fisioterapia, caminhar um pouquinho, jogar um bingo, ter um café da manhã, ter um almoço. Eu vejo que são pessoas que já entregaram muito para nossa cidade e é a hora de, nessa idade da vida, nessa etapa da vida, o poder público retribuir um pouco de tudo que elas já fizeram para nós. Então eles vão montar um centro de vivência para o idoso, né? Para poder atender toda e qualquer pessoa da alta idade, né? Da terceira idade, que queira ali ter um momento legal de lazer na nossa cidade. João, muitíssimo obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade, dizer ao eleitora brusquense de que eu e o meu vice, o Nick, eu, João, a gente se apresenta como a mudança que eu vejo pelo que nós estamos andando pelos nossos bairros, que a nossa população tanto quer e tanto precisa. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um governo realizador, que nós vamos ter o voto de confiança da população brusquense e que nós, de uma maneira muito humilde, nós vamos trabalhar incansavelmente para voltar a dar para Brusque aquilo que ela já teve no passado, né? Voltar a dar a todas as pessoas que aqui moram, independente se nasceram aqui ou se de fora vieram, o acesso à saúde, educação, transporte público, certo? Uma melhor infraestrutura da nossa malha viária, das nossas ruas. Na questão da trafegabilidade também vamos atuar fortemente para poder desafogar esse trânsito que vem tanto incomodando o brusquense. Veja lá na Dom Joaquim, na rota da Travessa Lagoa Dourada, é tão difícil botar aquela rota um pouquinho pro lado, fazer uma terceira via ali por alguns metros, já desafoga aquele trânsito todo. Não é difícil, mas falta que boa vontade, falta ser no gabinete e de fato fazer o que a nossa população precisa. E é assim que o João e o Nick vão trabalhar, na rua, ouvindo a população, atendendo a prefeitura e levando a todo e qualquer cidadão brusquense aquilo que ele mais precisa, que é uma boa qualidade de vida para sua família aqui na nossa cidade. Então eu peço voto, Anderlei, dia 6 de outubro, no 55, pela mudança que a nossa cidade tanto quer e nosso povo tanto precisa.